Vou voltar aqui para a câmera do meio, para que a gente possa fazer os planos de novo. O tema é o seguinte: o PPS está sob nova direção no Acre, como nós já abordamos da outra vez com o professor Ayrton Rocha. Ele assumiu a cadeira de presidente da executiva estadual e o professor José Dourado, ele volta a ocupar novamente uma função muito importante no partido, como presidente da executiva municipal do diretório aqui de Rio Branco. Professor da UFAC há quase 30 anos, tem doutorado na área de educação, e o professor Ayrton Rocha também, doutorado pela PUC de São Paulo. Nós temos aí pessoas muito inteligentes no comando do partido, mas o PPS perdeu espaço nas últimas eleições, professor. Como é que está esse processo de reestruturação, inclusive de reorganização das executivas municipais, para trazer de volta o militante do PPS? Alan, de fato o PPS está num período de reestruturação, como você bem disse. Né? A deputada Idalina, né, eleita 2 anos atrás em Congresso, teve vários problemas, né, familiares, o próprio filho dela, né, que cometeu suicídio lá em Cruzeiro do Sul, né, diversos problemas de saúde também, por questão do sogro dela e etc. Perdeu o mandato, né, também, e aí ficou se afastando diretamente da política partidária. O professor Aldenor, professor da UFAC, né, assumiu em exercício o PPS. Então, de fato, e aí tocou com muitas dificuldades e tal. Então, nós estamos, recentemente, fizemos várias comissões provisórias, né, nos municípios, fizemos 3 congressos, né, inclusive de 24 agora de outubro, o de Rio Branco, e no último sábado, na Assembleia Legislativa, nós realizamos o Congresso Estadual, e aí, como você bem disse, a nossa função, a nossa missão, como intelectuais, né, que participam da política partidária, e intelectuais aqui que eu falo no sentido Gramsci, né, o intelectual orgânico, vindo do povo, lutando por esses interesses, né, é reorganizar o partido. Então, em breve, nós vamos fazer um planejamento estratégico entre o dia 15 e dia 17, exatamente com essa missão de reorganizar o PPS no estado do Acre. Já foram realizados convenções ou congressos em Rio Branco, Cruzeiro do Sul também, em Sena Madureira? Sim, o PPS está organizado hoje em 15 municípios, né? Tem várias pré-candidaturas a prefeito lançadas, né, como aqui de Rio Branco, Sena Madureira, Mané Urbano, o senhor é o pré-candidato aqui em Rio Branco. Né, e vários outros, e com a possibilidade de compor na vice em vários outros municípios acreanos. Eu tenho a informação, professor Dourado, que em Sena Madureira o vereador Zenil será o pré-candidato do partido, em Mâncio Lima o professor Josimar, e aqui em Rio Branco o professor Ayrton. O senhor confirma? São esses os nomes? Exatamente. Agora, a minha responsabilidade maior é aqui em Rio Branco. Eu estava mais ou menos há 10 anos afastado da militância política partidária, estou voltando agora, que antes eu só tive 2 filiações partidárias, na verdade. Uma no PSB, eu fiquei 10 anos trabalhando, organizando o PSB em todo o estado, e me afastei para completar os meus estudos, concluir o doutorado e tal, tudo mais, e agora estou voltando, assumindo essa responsabilidade de conduzir o PPS aqui em Rio Branco, né? Vamos ter uma chapa completa de candidatos a vereadores e vamos trabalhar com a candidatura do professor Ayrton Rocha a prefeito. O senhor falou de uma chapa completa para candidatos a vereadores, inclusive para dar uma base sólida à candidatura do professor Ayrton Rocha. Mas para se ter uma boa chapa, é preciso também ter aliados. O PPS tem algum aliado? Porque pelo que me consta também, professor Ayrton, o Democratas já fechou com o PSDB de Bocalon, o PT do B também já fechou com o PSDB, o PMDB vai lançar a candidatura própria, a não ser que também o outro nome seja rifado, como tem feito nas últimas eleições, e o PP de Gladson Camille já está fechando o acordo, inclusive para indicar o apóstolo Wilson como vice de Bocalon e repetir a dobradinha da eleição passada para o governo. E o PPS tem algum aliado? Não, nós acreditamos o seguinte: temos ainda 6 meses pela frente para acertar, né, esses acordos, essas alianças, né? Então, qualquer aliança anunciada já de imediato é um pouco precipitado, tá certo? Então, nós acreditamos que os partidos eles vão se aliançar de acordo com o potencial que cada um apresentar. Então, nossa responsabilidade é mostrar esse potencial para que possamos fazer boas parcerias. Fala-se que o professor Ayrton ele tem um poder de capitalizar votos para o candidato da oposição que tenha, digamos, a maior densidade eleitoral nas pesquisas. E atualmente esse nome é o do ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalon.
eu vou fazer essa pergunta aqui na frente, professor Ayrton. Essa tese defendida por alguns, inclusive da oposição, de que o professor deva ou pleitear a vice de Bocalhon, ou compor essa chapa, o PPS se aliando ao PSDB e os demais partidos. Isso pode acontecer, professor, no decorrer desse percurso aí das eleições até o ano que vem? Olha, eu diria o seguinte, qualquer tipo de aliança dentro do nosso campo do PPS, que é a luta pela construção do socialismo, nós vamos estar discutindo. Agora, quando eu assumi, junto com um conjunto de militantes políticos, né, a direção do PPS, é exatamente com o compromisso de reorganizá-lo em Rio Branco, ter uma candidatura majoritária, né, e uma chapa de candidato a vereadores. Nós vamos trabalhar para isso. E quais são esses candidatos a vereador? Quais são os nomes importantes que o senhor tem? Eu não correria o risco de citá-los todos, mas nós temos hoje... Professor, quando o nome não cita sempre, porque não tem, hein, professor? Não tem nenhum nome forte, professor? Temos vários, inclusive que já foram candidatos, né? E estamos discutindo aí a cota das mulheres, que são 30%, né? Normalmente sempre há uma fragilidade. Então, nesse momento, eu acho que é complicado ter que ficar indicando nomes, né, de pré-candidatos. Nós, no momento exato, vamos anunciar. Né? Mas nomes de nomes peso? Nomes tem. Olha, o peso que nós entendemos é o peso do compromisso, né, com os segmentos sociais menos favorecidos. Né? É esse tipo de candidato que nós queremos. Vamos, como o professor Ayrton Rocha falou, nós vamos cuidar de um planejamento estratégico, elaborar um conjunto de treinamentos, porque nós não acreditamos... Para conhecer de gestão pública, Exatamente, de ação parlamentar. Porque nós não adianta se lançar candidato sem saber o que vai fazer, que nem o Tiririca, né? E nem estamos apostando naquele que já conhece. Porque normalmente, ou provavelmente, aqueles que já conhecem, não conhecem dentro do perfil que nós estamos do partido. Então nós vamos fazer treinamentos para que eles possam realmente responder a essa expectativa do partido. Professor Ayrton Rocha, no passado, o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalhon, ele defendia que as oposições deveriam lançar várias candidaturas, como já aconteceu, por conta de ter uma expectativa de levar as eleições, tanto em Rio Branco quanto do governo, para segundo turno. No atual cenário, a oposição com Bocalhon já está na frente das pesquisas. E Bocalhon mudou o discurso. Ele defende uma candidatura única das oposições para já vencer a Frente Popular no primeiro turno. Esse é o cenário que ele desenha. E o senhor acha que ele está correto? Está errado? É cedo para fazer alguma leitura nesse sentido? Qual a sua opinião? Às vezes, a política é como o futebol, né? A gente sempre está submetido a surpresas. De fato, como disse o professor Zé Dourado, até junho do próximo ano, nenhuma aliança está garantida com ninguém, né? Segundo, as oposições terão a responsabilidade em conjunto, e eu me incluo nesse conjunto das oposições, né, de fato, conduzir a eleição. Se nós tivermos insegurança de que poderemos ganhar no primeiro turno, de conduzirmos uma eleição para o segundo turno com vantagens, né, para as oposições. Do ponto de vista da minha candidatura, pré-candidatura em particular, candidatura se transformar em candidatura em junho, o que eu quero adiantar aqui, Alain, é de que nada está definido. Eu vou dar dois exemplos claros para você. A ex-prefeita Erundina, em São Paulo, quer dizer, as classes dominantes, o pessoal do poder dos recursos financeiros, etc., as elites dominantes, descartaram a Erundina, ela foi prefeita. O Serafins, aqui em Manaus, há 4 anos atrás, né, economista, professor e tal, foi prefeito você sabe muito bem, lá de Manaus. Nós temos uma candidata, Sonia Francini, lá em São Paulo, né, com PPS pequeno, sem recurso financeiro, etc, etc, etc. Né, ela está em terceiro lugar o tempo todo. A Folha de São Paulo permanentemente está fazendo consulta, pesquisas e tal. E a Soninha, do PPS pequenininho, né, está em terceiro lugar. Então, a priori, eu acho que algumas forças políticas que tentam dizer, né, de que as coisas já estão definidas, né, quase um ano antes das eleições, né, isso não é verdade. A minha candidatura, pré-candidatura, né, e depois candidatura, terá um potencial muito grande de crescer. Vou dar um exemplo muito claro, quer dizer, nas eleições de 2006, você sabe disso, já se referiu isso no seu programa, quer dizer, eu apenas na condição de professor universitário, né, sem grandes estruturas, né, nós obtivemos 82 mil votos, né, dos quais quase 60 mil só em Rio Branco. Se você verifica a eleição do Angelim, os votos que ele teve, dá praticamente a mesma votação.
Então eu acho que as forças políticas... É diferente a gente analisar uma majoritária com a proporção. Mas eu só estou caracterizando, entendeu, de que o PPS, mesmo pequeno, tem um nome que é conhecido, quer dizer, eu participei dos nomes sociais, né, na década de 70, até hoje tem uma atuação política, uma atuação social, uma atuação acadêmica, educacional, bastante significativa. Então eu só queria dizer que as cartas não estão dadas, né? Estamos dispostos a avaliar no mês de maio e junho o cenário que poderá se configurar em outubro, né? O sentimento, Alan, dos quadros que compõem o PPS de Rio Branco é de levar a nossa candidatura até o dia das eleições. Nada está determinado. A priori, existem avaliações, cada um faz as avaliações de acordo com os seus interesses, né? Mas a nossa determinação é de irmos até o dia 7 de outubro do próximo ano, atualmente com a pré-candidatura e depois com a candidatura a partir de junho. Os senhores acreditam que a oposição é realmente favorita nestas eleições? Eu gostaria de compartilhar com os dois aqui, começando o professor Ayrton Rocha. A oposição realmente larga na frente por conta do cenário político, do resultado das últimas eleições, enfim, dessa questão do cansaço do poder que muitos analistas políticos falam que está acontecendo com a Frente Popular, disputas internas, enfim. A oposição é favorita mesmo? Eu acho que pelos dados de 2002 e 2010, né, a gente tem que trabalhar com os dados, Alan, com verificação, né? Pelos dados, pelas eleições de 2010, né, aqui em Rio Branco, né, há um indicativo, né, de que a oposição pode vir ganhar a prefeitura no próximo ano. Mas eu acho que depende de alguns fatores. Eu acho que depende aí da unidade, né, das oposições, se garantir isso, sem excluir ninguém, excluir a priori, inclusive, né? Que a oposição tenha uma unidade programática, que ela se entenda. Por exemplo, a Frente Popular a Frente Popular coordena diversos partidos. Eu tenho um advogado, e vou fazer isso agora mais enfaticamente, Alan, de que, por exemplo, nós tenhamos uma coordenação única, que nome venha a dar, agora eu como dirigente estadual do PPS, vou propor, de fato, que a gente crie um mecanismo de diálogo permanente, né, entre os partidos de oposição. Inclusive da confecção de um programa mínimo, né, que discuta e que proponha soluções dos cruciais problemas que a cidade do Rio Branco atravessa. Isso já aconteceu no passado sob o nome de MDA. Seria uma nova, enfim, uma nova roupagem para esse modelo que chegou até a dar certo no passado, quando venceu uma eleição da Frente Popular. Eu acho que deveria ser o modelo adotado. Acho que tem que mudar de nome, né, porque a conjuntura é outra, os partidos são outros, as pessoas são outras, na maioria delas, né? Então, de fato, nós temos que ter um instrumento que venha tornar bastante móvel, né, e rápido a discussão, não só do ponto de vista da unidade interna, como também dos problemas da cidade de Rio Branco. Professor Dourado, a oposição é favorita? Acho que sim. Tá? A Frente Popular, que inclusive você sabe que eu ajudei a construir durante um bom tempo, aí, uns 10 anos, né, de luta, de militância, né, organizando o PSB como um apoio fundamental, ela, desde quando eu me afastei, a gente já tinha consciência de que ela tinha esgotado o seu propósito, certo? Já no início já tinha esgotado, porque ela perdeu sua identidade, entendeu? A identidade dela como Frente Popular era um compromisso direto com os movimentos sociais, com os sindicatos, com os oprimidos, né? Com aqueles desempregados, com os doentes. Entendeu? Mas isso já não partiu de cima do próprio presidente Lula ao fazer as alianças que fez com o PMDB. Correto. E tudo mais? Então, eu acho que a questão do poder, você tem que... o poder é em função, por exemplo, numa sociedade como a nossa, né, com uma sociedade de pobres, a grande maioria de pobres, despossuídos basicamente de todas as coisas fundamentais, o governo ele tem que se colocar a serviço dessa grande maioria, né? E aí quando ele tem que se apegar às grandes estruturas de poder econômico, né? E aí ele vai esquecendo, pouco a pouco, né, essa massa de despossuído. Então eu acho que a Frente Popular seguiu esse caminho. Seguiu o caminho que beneficiou muito mais os grandes, tá certo? Uhum. E aí então teve que ter um tempo, né, para que a população percebesse isso. E agora ela já começa a perceber. Gente, infelizmente nosso tempo está estourado. Eu conversei aqui com o professor doutor Ayrton Rocha, presidente da executiva estadual do PPS, e com o professor José Dourado de Souza, presidente da executiva municipal do PPS. Professor Dourado, muito obrigado pela tua vinda. Foi um prazer bater um papo contigo, viu?
Obrigado. Professor Ayrton Rocha, prazer imenso tê-lo aqui. Muito obrigado. Alan, só queria aproveitar, finalizando muito rapidamente, eu queria sugerir às pessoas que nos assistem, que estão cansadas, decepcionadas com a política no geral que se faz, que entrem no site do PPS em nível nacional e passe a acompanhar exatamente a atuação do PPS em nível nacional, para que possa conhecer um partido que oferece grandes possibilidades à sociedade brasileira e à sociedade acreana em particular. Queria que as pessoas acessassem, lessem, acompanhassem, vissem os documentos, entendeu? E acompanhassem a postura mesmo desses parlamentares que transformam o PPS num partido, como é bem conhecido, como um partido decente. Muito obrigado, professor Ayrton Rocha. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Nesses próximos blocos, um debate interessantíssimo sobre cotas raciais nas universidades federais. Não perca, até já.